A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. Estive aqui, irmãos, refletindo sobre algumas coisas a respeito de Atos capítulo 15, e eu gostaria de iniciar essa leitura com os irmãos. E aqui diz assim, olha: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão, circuncisão, né? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Até aqui, o que estava acontecendo? Paulo e Barnabé estavam viajando, pregando o Evangelho de Cristo, anunciando as boas novas. Só que estava tendo problemas ali, porque o que Paulo e Barnabé pregaram, que era a respeito de tudo o cumprimento da lei, dos profetas em Cristo, né, que tudo quanto os profetas falaram era a respeito do Senhor Jesus, pregando as boas novas. Vieram alguns outros que estavam dizendo diferente. Olha o que eles estavam dizendo. Disse aqui, ó: alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos. Está falando de ensino. E um ensino que não é de acordo com o ensino do Senhor Jesus. E eles estavam dizendo isso, ó: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Isso causou o quê? Contenda e não pequena discussão, ou seja, era uma grande discussão, algo terrível, algo grandioso. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles durante essa viagem, né? Paulo e Barnabé e aqueles que acompanhavam ali Paulo e Barnabé. Agora olha o versículo 5. Insurgiram-se entretanto, alguns da seita dos fariseus. Olha só. Alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinarem que observem a lei de Moisés. Então aqui você vê que esses da seita dos fariseus que estavam criando contenda em relação ao que estava sendo pregado. Estava sendo pregada uma verdade em Cristo, o cumprimento de tudo aquilo em Cristo, de toda a lei, tudo aquilo que eu falo é toda a lei e os profetas em Cristo, e alguns da seita dos fariseus estavam dizendo: olha, é necessário circuncidar e determinar que observem a lei de Moisés. Você pode ver que aqui, ó, no versículo 1 diz que estava sendo passado um ensino que era exatamente esse: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. O que era uma mentira, porque a circuncisão, que era na carne, apontava para algo muito maior, que era a circuncisão no coração. Paulo vai discorrer sobre esse assunto. Mas a questão aqui é colocar para os irmãos essa reflexão de que há um ensino verdadeiro do Evangelho de Cristo e há um ensino pervertido. Isso gerou uma reunião, nós vamos falar aqui agora, né? Que é aqui, ó, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E diz assim a partir do versículo 6, ó: então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, tá vendo? Grande debate, algo muito acalorado, um grande debate, era debate mesmo a respeito dessa questão ali, e estava uma questão tensa, muito tensa. Pedro tomou a palavra, o apóstolo Pedro, e disse-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios. Vamos aqui em cima do que é o gentio. Gentio é um termo utilizado para todo aquele que não faz parte do povo de Deus. Então, todo aquele que não faz parte do povo de Deus é chamado gentio.
E esses que são gentios, né, passariam através ali da pregação e a partir do momento que se convertessem ao Senhor Jesus, que escutassem ali, né, eles deixariam de ser gentios e passariam a fazer parte do povo de Deus em Cristo Jesus, que é o que estava acontecendo. Pelo sacrifício dele, ele estava unindo judeus e gentios ali em um único corpo que tem sobre si um único cabeça, igreja, né? Então, vamos aqui continuar. A palavra do evangelho e crescem, né? Os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem, que é exatamente isso que eu estava falando aqui agora. Aí o versículo 8 vai dizer assim: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo. A gente vai observar que Pedro, ele viu isso acontecer alguns capítulos antes aqui, quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, que era um gentio também. Então, da mesma maneira que os judeus receberam o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, que também gentios receberam. Então, é isso que Pedro está narrando aqui, ó. Tá vendo? Lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também nos concedera. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, ou seja, judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós e nem nossos pais puderam suportar? Tá vendo? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aí, aqui é um parecer de Tiago, ó. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, ó, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas. Olha como é que a base é a lei e os profetas. Ó, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando suas ruínas, restaurá-lo-ei. Né? A gente vê que Jesus, ele diz, quer ver? Vamos aqui em João, se eu não me engano, 2 ou 3, vamos ver aqui. As bodas de Caná da Galileia, Jesus purifica o templo. Exatamente aqui. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo, que é tabernáculo e templo é a mesma coisa, ó, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorague de cordas, ele juntou as cordas para bater neles ali, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram, pois, os judeus. Aí os fariseus saíram, né? Os judeus, fariseus ali saíram e disseram assim para ele, né? Vendo tudo aquilo que ele estava fazendo ali, né? Que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondendo, disse assim, ó: destrui este santuário, o tabernáculo. Em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, que eles estavam ali voltados ao templo físico, né? Que é exatamente o tabernáculo, né? Que ali Salomão construiu um templo suntuoso, depois ele foi reedificado por Zorobabel no retorno do exílio, e nesse tempo ele tinha sido reformado por Herodes. É aquela mesma tenda que lá no deserto era montada e desmontada, o tabernáculo, onde os levitas executavam ali todo o ofício, né, do sacerdócio levítico.
É esse mesmo local. Só que Jesus fala aqui, ó, que destruir este santuário em 3 dias eu reconstruirei. É muito importante isso. Olha só o que acontece. Eles falam que em 46 anos foi edificado o santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Aí Jesus, olha só. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isto e creram na palavra de Jesus. Porque aqui ele estava falando que o templo, o tabernáculo, não era aquele tabernáculo ali, aquilo dali, ele era apenas uma sombra de um bem vindouro, como é relatado lá em Hebreus, né? Capítulo 10, versículo 1. Então aqui Tiago, ele vai falar dessa questão aqui, ó. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-se das ruínas restaurarei. Cristo, ele mesmo é o tabernáculo e ele é o cabeça. Então o que está acontecendo? A restauração disso. E a igreja, que é o corpo de Cristo, que tem sobre si um cabeça dali, isso está sendo restaurado. O Senhor está restaurando o seu povo, que também é chamado de Israel de Deus. Continuando aqui. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que os pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então eles estavam discutindo sobre essas controvérsias ali. E houve uma decisão, aqui, a decisão enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem notável entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram, isso aqui é importante, ó, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, olha aqui agora, irmãos, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, que é quem? Exatamente aqueles que estavam pregando um evangelho diferente do que Paulo e Barnabé ali levaram para eles, né? Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Paulo e Barnabé. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Você está vendo aqui, irmãos? 2 testemunhas, que é importante, né, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas o fato será estabelecido. A gente sabe que há preceitos do Senhor sobre isso, e é muito importante essa questão de 2 testemunhas. Olha o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações ilícitas. Agora, eu gostaria de avançar com os irmãos aqui, dando um cortezinho. A gente leu um pouco, mas tem um pouco mais ali que os irmãos depois em casa podem ler. E vamos aqui entrar na carta de Gálatas, capítulo 1. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com os irmãos também. Isso tudo gerou ali por causa dessa pregação diferente que era falado, né? Então na Galácia, olha só, aconteceu isso, que Paulo e Barnabé haviam pregado o Evangelho do Senhor e esses outros veio perturbá-los ali, né? E olha que Paulo escreve aqui uma carta aos Gálatas, olha, e ele vem dizendo aqui, a inconstância dos Gálatas. E olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 6, ó.
Porque ele vai dizer aqui, né, um prefácio e saudação, né, da carta dele, se apresentando e tudo, que é uma carta que ele está escrevendo, né? E diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aqui. O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter, olha só, perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito. O que acontece aqui, irmãos? A mensagem que Cristo passou era uma, porém estavam vindo outros, inclusive da parte deles ali, sem nenhuma autorização da parte ali dos judeus, de entre ali os que estavam ali, né, que aceitaram a mensagem de Cristo, mas estavam pregando algo diferente. Então eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente recebe hoje muita mensagem, inclusive essa que vocês estão recebendo aqui. Eu recomendo que vocês validem pelas escrituras. Eu estou lendo aqui parte a parte com vocês para alertar, porque até mesmo eu, irmãos, se eu falar alguma coisa errada, ou algum outro irmão também, que vocês veem na internet falando alguma coisa errada, vocês devem verificar nas escrituras, e isso é bom, isso é edificante, para ver se aquilo está ou não está de acordo. Pedro e Paulo teve aquela discussão entre eles, gerou aquele debate, e eles se acertaram porque estavam com o coração na palavra. Deixa eu até tentar achar aqui. Olha aqui. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado também, irmãos, quando algum irmão chegar e falar isso, ó, recebi revelação direta. Irmãos, se não está de acordo com as escrituras, tomem cuidado. Deixa eu até dar um pulinho aqui, vamos segurar um pouquinho aqui, e vamos dar um pulinho ali, em Atos 17, olha só, para você ver como é que Paulo age. Aqui. Paulo e Silas em Bereia. Isso aqui já é na segunda viagem missionária. Que aí Paulo foi com Silas, não foi com Barnabé. Olha. Diz assim, ó. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, né? Ali chegando dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra, olha só, aqui receberam a palavra, a pregação, né? Com toda a avidez. E olha o que eles fizeram, irmãos. Isso aqui é importante, ó, a gente tem que pegar e fazer isso, ó. Examinando as escrituras todos os dias. Para quê? Olha aqui. Para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é a minha orientação aqui para todos os irmãos, ó. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha aqui, irmãos, sempre que tem palavra verdadeira sendo pregada, olha aqui, quem move isso é Satanás, irmãos. Olha só. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Por quê? A palavra da verdade, ela é perseguida. Mas o interessante aqui, e eles estavam sendo perseguidos por isso. E o interessante aqui, irmãos, é que você vê o comportamento,
né, que eles estavam examinando as escrituras todo dia para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos voltar aqui agora para os Gálatas, né? Onde é que eu estava? Ele fala aqui que não aprendeu de homem algum, mas mediante revelação, né? Aí sim, revelação de Cristo, né? Mas a gente tem que validar essas revelações, irmão, porque o inimigo usa até mesmo o nome do Senhor para perverter a própria palavra. A gente vê que aqui até o caso que os Gálatas haviam sido enganados por isso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo, ele era, né, inclusive fariseu da seita judaica, né, dos judeus. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajai-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Que está falando aqui exatamente do judaísmo, que tinha inclusive as tradições dos anciões. Que em parte as tradições dos anciões, em vários aspectos, contrariavam inclusive mandamentos do Senhor. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, ou seja, entre os que não eram do povo de Deus, para que passe a fazer parte, né? Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, você vê que Paulo está defendendo aqui exatamente a mensagem que ele havia dado aos Gálatas e estava sendo pervertida. Olha só o que ele falou aqui no capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação que lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Está falando da circuncisão, né? E isto por causa dos falsos irmãos. Olha o que ele está fazendo aqui. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir a nós a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, abre parênteses aqui, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro, né, o da circuncisão, porque Paulo foi pregar aos gentios e Pedro estava pregando ali entre os judeus. Mas Pedro também foi, né, ter ali com os de Cornélio, que eram gentios também, né? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, e o também esforcei para fazer. Aí vem aqui, olha aqui o que ele vai falar aqui, irmãos, a respeito de Pedro. Paulo repreende a Pedro, que foi aquela situação do Atos 15 lá, né? Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti face a face, ou seja, ele falou tete a tete, né? Porque se tornara
repreensível. Pedro se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegares alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, que eram judeus, né? E quando ou seja, Pedro estava comendo com os gentios. Pedro viu toda aquela questão do Espírito Santo descendo lá sobre os de Cornélio. Porém, quando chegavam os da circuncisão, ou os judeus ali, ele agia de hipocrisia. Isso aqui ele está falando aqui, ó, né? Chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão, né? Versículo 13. E também os demais judeus dissimulavam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Isso estava gerando contenda, a hipocrisia estava entrando, entendeu? Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui Paulo está relatando, ó. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeus vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, né? Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, porque a justificação é pela graça, o Senhor, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, né? Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, mesmo eles tendo sido circuncidados na carne, né? Dar-se-á o caso que Cristo é ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a mim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ele estava constatando aqui, né, aquela questão da circuncisão e do que estava sendo discutido lá em Atos 15, que foi aqui que até Pedro deu o parecer, né? Vamos voltar aqui em Atos 15. Aqui. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós por meu intermédio para os gentios, né? Essa questão de Cornélio, irmãos, a gente pode observar sobre essa questão, irmãos, de Pedro com os gentios. Eu recomendo aos irmãos, não vamos ler aqui agora, mas é bom que vocês façam essa leitura em casa. Lá em Atos, capítulo 10, ó, quando começa a falar do centurião Cornélio, e Cornélio era um gentio, ele agradava a Deus, né? Pedro tem uma visão, os de Cornélio aqui recebem ordem para eles irem até Pedro e trazer ele, porque o anjo do Senhor apareceu ali na visão e instruiu ele assim, né? Depois, os que forem enviados de Cornélio, eles vão chegar até Pedro e chamar Pedro, e Pedro vai ir com eles. E aqui Pedro presencia, ó, a partir do versículo 44 de Atos 10, né, a partir do 44, tá vendo? Então isso aqui é uma experiência que Pedro teve e viu o Espírito Santo descer sobre os gentios. Isso é importante. Não vamos entrar muito nessa questão. Para fechar aqui, irmãos, já falei algumas coisas aqui. Houve essa questão entre Pedro e Paulo, onde Pedro se tornou um pouco hipócrita, né? Mas mesmo agindo mal, ele foi repreendido por Paulo, e tanto Pedro quanto Paulo, eles tinham o coração nas Escrituras. Então Paulo repreendeu a Pedro, chamando a atenção de Pedro para que ele observasse as Escrituras.
E Pedro, com o coração na palavra, mesmo ele tendo ali cometido erros na conduta, ele se ajustou. E ele se ajustando, isso gerou edificação, tanto para a vida dele, quanto para todos os apóstolos ali, quanto para toda a igreja. O que eu quero dizer, irmãos? A gente pode, de repente, falar alguma coisa errada, né? Como Pedro falou. Só que, se há alguma repreensão vinda, e essa repreensão com base na palavra, ela é justa, a gente deve observar isso, irmãos. Tanto quando somos repreendidos, quanto nós repreendendo. Mas essa repreensão é uma repreensão com amor, é uma repreensão que até os próprios apóstolos, eles instruem que a gente faça, né? Para a gente poder ajustar uns aos outros. Eu não me lembro aqui agora, deixa eu tentar ver aqui se é Colossenses. Vamos ver aqui. Aqui, olha só, olha o que Paulo escreve aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Eu vou destacar isso aqui, ó, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Essa parte é importante, irmão, porque todos estamos aqui voltados com o coração na palavra. E é necessário que nós estejamos nesta união, nesta comunhão, voltado a isso, ó, a instruir e aconselhar mutuamente em toda sabedoria. Porque exatamente, irmão, quando Paulo aqui repreende Pedro, ele escreve isso aos Gálatas, por causa da questão de que houve ali uma certa hipocrisia de Pedro, mas ele se ajustou, né? Ele viu que estava ali procedendo de uma maneira errada. Em relação também à pregação da palavra, o que aconteceu ali, que Paulo levou o evangelho de Cristo, só que veio outros ali pregando o evangelho diferente, irmãos, isso vai acontecer. Por isso que a gente tem que estar ligado nas Escrituras, admoestando uns aos outros com amor, né, nas Escrituras, para que a gente possa, irmãos, juntos ali nesse caminhar, porque somos um corpo, né? Se alguém está mal ali, a gente vai ajudar com a palavra, com oração, né? E isso é importante. Até mesmo, irmão, se estiver se desviando ou se estiver de alguma forma agindo mal, irmãos, é com amor uns para com os outros. Agora, se a gente vê um irmão que, por exemplo, está pregando heresias, a gente precisa repreender esse irmão. Não porque a gente está lutando contra o irmão, não. É justamente para que ali o irmão possa voltar a falar e a estar envolvido de acordo com o que realmente a palavra nos instrui, porque é muito perigoso, irmãos. O inimigo não está de brincadeira, ele está para corromper a todos e fazer com que as pessoas todas se afastem de Deus. E ele vem com vãs sutilezas, ele vem se usando de palavras doces, de várias estratégias, irmãos, usando nossas emoções, nosso sentimento para manipular. Então, isso que houve aqui, olha, Paulo repreendeu a Pedro, e Pedro, ele era o líder, né? E ele veio falando isso tudo aqui para quê? Para que ele pudesse se ajustar, irmãos, e se ajustou. Pedro, ele falou muito em nome do Senhor, ele foi escolhido ali como líder dos apóstolos e frutificou muito bem. Ele teve um momento ali que ele estava agindo meio errado, mas, irmãos, Paulo repreendeu e ele se ajustou. E isso gerou edificação, isso gerou que os Gálatas receberam essa carta aqui e receberam instrução de Paulo ali através dessa carta, e isso serviu de experiência, irmãos, para ver que por mais investida que o inimigo esteja dando e usando a própria palavra de Deus, porque os que chegaram lá falaram com base nas Escrituras, mas perverteram as Escrituras. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, compartilhar com os irmãos, né, para que a gente possa estar caminhando junto, irmãos. Eu sempre, quando procuro aqui compartilhar alguns estudos com os irmãos, mesmo em toda dificuldade, às vezes é questão de tempo, às vezes é algumas coisas no dia a dia que acontecem, mas nós estamos aqui com amor,
Nós fazemos isso para que os irmãos recebam edificação. Eu também recebo muito, eu converso com muitos irmãos e irmãs, né? Os comentários dos irmãos e das irmãs são muito importantes para que a gente possa estar essa unidade, mantendo essa unidade e seguindo firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor, bem ajustados ali como membros de um corpo, atuando de acordo com a instrução que o cabeça, que é Cristo, ele nos passa. Eu gostaria de agradecer a todos. Peço que, se os irmãos não forem inscritos no canal, se inscrevam, curta o vídeo, compartilhe, irmãos, essa mensagem, né? Tem muitos outros estudos aqui também no canal. O seu comentário, ele é muito importante mesmo. Em breve estaremos fazendo lives também com irmãos de outros canais, onde a participação de vocês também é muito importante. As dúvidas, as questões, elas devem ser colocadas. Às vezes uma coisa que você percebeu também que nós não percebemos, porque nós estamos buscando em Deus, irmão, mas é tudo uma unidade. Então, se a gente busca de coração, você vê que Pedro aqui, dessa mesma forma, mesmo sendo líder, né, ele foi repreendido, ele aceitou a repreensão, isso gerou edificação e seguiu firme e forte. Pedro e Paulo foram grandes homens de Deus, e ali, com tudo, irmão, que ia acontecendo, eles iam se ajustando pela instrução da palavra. Isso é algo primordial que nós devemos manter. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz. Deus abençoe a todas as suas famílias, em nome de Jesus. Amém?